Lázaro comunica que está às ordens de Jerônimo. Adriana comenta que Aníbal arriscou a vida. Ellison reitera que o namorado precisa fazer o retrato falado do capanga. Aníbal assegura que também vai agir para resgatar Renata. Regina reage agradecida. Marina percebe que Jerônimo está com sopro no coração. Ela comenta que ele precisa realizar exames. Jerônimo esclarece que quer sair. Marina se culpa pelo ocorrido. Ela relembra que decidiu deixar a cidade. Jerônimo comenta que não culpa a Marina. Ele anuncia que Augusto agiria de qualquer maneira. Marina se arrepende por ter sido rígida. Jerônimo a despreocupa. Ele percebe que Renata e Marina já se toleram. A médica comenta que quer ser amiga da mocinha. Marina fala para Jerônimo que todos formarão uma grande família. A médica comenta que já sabe qual é o seu lugar. Marina aceita sua derrota. Ela comenta que Jerônimo deve ficar com Renata. O vingativo reitera que a médica será uma excelente mãe. Marina comenta que quer que os filhos amem os irmãos. Ela anuncia que não irá semear o ódio nas crianças. Renata anda de um lado para o outro. Ela sai do quarto discretamente. Renata caminha pelo barco. Ela escuta alguns ruídos. Renata fica tonta. Ela coloca o plano de fuga em ação. Augusto pega Renata no pulo. Ela comenta que não quer ficar trancada. Augusto exige que Renata volte para o quarto. Ele anuncia que não tem como ela escapar. Augusto comenta que adora a presença de Renata. Ele sugere que eles se casem. Augusto tira a paciência de Renata. Ele sorri debochadamente. Alzira e Lázaro revelam para Matilde que bolaram um plano contra Medeiros. A odalisca admite que se insinuou para o capanga com o intuito de descobrir o que realmente aconteceu com Ezequiel. Os empregados reiteram que Medeiros é cúmplice de Augusto. Alzira crê que nunca descobrirá a verdade sobre Ezequiel. Matias e Carlos chegam na fazenda com Medeiros. Todos confrontam o meliante. O capanga se assusta ao ver Jerônimo. O vingativo anuncia que está vivo, reiterando que reconhece Medeiros como um dos seus agressores. Gonçalo e Jerônimo ameaçam o capanga. Eles exigem descobrir o paradeiro de Augusto. Jerônimo comenta que pode colocar Medeiros na cadeia. Ele exige saber onde está o barco. Todos se enfurecem contra Medeiros. Os preocupados comentam que Augusto está tentando fugir. Medeiros é agredido. Jerônimo oferece apoio legal para o capanga desde que ele colabore. Medeiros anuncia que o barco se chama Renascer. Ele comenta que está esperando a ligação de Augusto. Medeiros anuncia que o vilão precisa de documentos para escapar. O capanga diz que Augusto entrará em contato a qualquer momento. Todos orientam Medeiros. Jerônimo pede para Lázaro vigiar o capanga. Regina reza. Ela pede para a Virgem proteger Renata. Jerônimo jura a Regina que vai resgatar a mocinha, mesmo que seja necessário arriscar a sua vida. Renata também entra em oração. Augusto bebe. Ele comenta que nunca vai se separar de Renata. Augusto crê que ganhou a batalha. No dia seguinte, o investigador chega na fazenda. Ele revela que o barco Renascer zarpou há 3 dias e está em alto mar. Gonçalo e Regina relembram que Renata foi sequestrada no dia anterior. O investigador reitera que é difícil achar a embarcação sem as coordenadas exatas. Ele teme que o barco esteja em águas internacionais, pois dessa forma a polícia local não poderá agir. Jerônimo percebe que Augusto bolou cada detalhe do plano. Regina volta a se emocionar. Lázaro comenta que Medeiros está metido em um rolo. Alzira vai ao esconderijo. Medeiros percebe que foi enganado pela odalisca. Ela exige que o capanga conte a verdade. Alzira e Lázaro exigem saber o que aconteceu com Ezequiel. Ela relembra que o marido sabia sobre o sarmento. Lázaro chacoalha Medeiros. Ele chama o capanga de bandido. Lázaro ressalta que Medeiros assumiu o posto de Ezequiel. O capanga apanha novamente. Medeiros decide falar a verdade. Ele revela que Augusto eliminou Ezequiel. Alzira reage arrasada. Jerônimo decide entrar em contato com o serviço marítimo e a guarda costeira. Matias planeja ir à cidade. Jerônimo comenta que Carlos e Aníbal estão na delegacia por conta do retrato falado. Os preocupados se separam. Lázaro revela para Jerônimo que Augusto eliminou Ezequiel. Alzira relembra que o marido era uma importante testemunha. Jerônimo escuta o toque do celular. Medeiros atende Augusto. O vilão pede para o capanga ir ao cais. Medeiros descobre o paradeiro de Augusto. O vilão não desconfia da situação. Jerônimo anuncia que vai acompanhar Medeiros. Ele ganha o apoio de Gonçalo. Renata escuta a voz do algoz. Augusto a chama de meu amor. Ele pede para Renata se arrumar. Augusto comenta que a mocinha não pode ser uma maltrapilha. Renata tenta destruir as roupas.
Augusto reitera que está perdendo a paciência com a mocinha. Ele ameaça dar um tapa em Renata. Augusto fala para a mocinha que é capaz de usar a força. Ele a intimida. Renata respira fundo. Ela coloca a mão na cara. Matias fala para Jerônimo que está tudo pronto. O vingativo pede para o bonitão ficar na sua frente. O investigador fala para Gonçalo que a guarda costeira aceitou colaborar. Eles rezam para dar tudo certo. Medeiros recebe os documentos de Augusto. Jerônimo pega o envelope. Ele vê os documentos falsos de Augusto. Jerônimo e os demais percebem que o vilão pretende usar nomes irreais. O vingativo exige que Medeiros não o traia. Inês e Regina se falam. A viúva comenta que todos estão tentando encontrar Renata. Regina admite que continua com medo. Inês assegura que o resgate irá acontecer. Regina promete manter a amiga atualizada. A viúva anuncia que não pode perder Renata novamente. Adriana, Marina e Antônio ficam tristes. Aníbal e Carlos também decidem colaborar. Jerônimo comunica que Augusto quer tirar Renata do país. Aníbal admite que o Calhorda não tem limites. Gonçalo vê uma lancha. Os preocupados se escondem. Jerônimo volta a alertar Medeiros. O capanga tenta disfarçar. Aníbal fica na toca. Medeiros entrega a encomenda de Augusto para o comparsa. Aníbal caminha. Ele pula e se esconde na lancha. Os meliantes não percebem nada. Renata obedece a Augusto. Ele volta a chamá-la de linda. Renata pede para ir embora. Ela relembra a Augusto que eles tentaram namorar. O vilão reitera que Jerônimo não está mais no caminho. Renata ameaça odiar Augusto. E ele não se importa. Renata não permite que Augusto a toque. Ele comenta que ela vai ter que se acostumar com a situação. Renata pega o celular. Ela não consegue falar com ninguém. Augusto perde a paciência e esbofeteia Renata. Ela sugere que ele a elimine. Renata esclarece que prefere a morte. Augusto anuncia que a mocinha vai viver para ele. O vilão recupera o celular. Os meliantes se despedem de Medeiros. Aníbal continua escondido. Os meliantes desamarram a corda. Eles entram em contato com Augusto. Os meliantes zarpam. Os preocupados voltam a abordar Medeiros. Eles observam a lancha. Jerônimo percebe que Aníbal se infiltrou na embarcação. O profissional anuncia que colocou um GPS na lancha. Jerônimo ordena que Carlos leve Medeiros para a delegacia. Ele pede para Gonçalo acompanhar o galego. Jerônimo comenta que não quer arriscar a vida do ricaço. O vingativo e Matias se unem. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Renata fala com o filho. Ela deseja ser resgatada. Augusto pede perdão para Renata. Ele comenta que não quer prejudicá-la. Augusto admite que Renata o tira do sério. Ele exige que ela se comporte. Renata anuncia que Augusto nunca a fará feliz. Ele não desiste. O profissional anuncia que encontrou a localização do barco. Ele admite que não pode interferir, pois a embarcação de fato está em águas internacionais. O profissional teme que Augusto se afaste. Jerônimo e Matias desejam se aproximar do barco. O vingativo informa Bonitão que tem um plano. Renata segue inquieta. Ela pensa em Jerônimo. Renata relembra os seus momentos de amor com o marido. Ela teme não voltar a ver Jerônimo. Renata passa mal. Ela decide ter fé. Renata segue sozinha. A mocinha comenta que precisa se agarrar às lembranças. Renata segue desolada. Ela tenta se recompor. Renata teme perder o filho. Jerônimo e Matias se aproximam. Os meliantes entregam os documentos para Augusto. O vilão pretende zarpar. Augusto anuncia que a sua vida vai recomeçar. Aníbal consegue entrar no navio. O jovem faz de tudo para não ser visto. Jerônimo e Matias também tentam entrar em ação. Aníbal volta a se arrastar. Ele despista o meliante. A lancha de Jerônimo fica cada vez mais próxima. Augusto fala para Renata que a viagem vai começar. Ela se desespera. Augusto comenta que Renata está dificultando tudo. Ele exige que ela não se desgaste. Augusto esclarece para Renata que eles percorrerão o mundo. Ele entrega o documento falso dela. Renata descobre que está com os sobrenomes diferentes. Ela comunica para Augusto que não é filha de Josefina. Renata vê Aníbal. Ela disfarça. Augusto comenta que Renata será uma Durã. Aníbal continua escondido. Renata não permite que o inimigo veja o filho. Ela muda de tática. Renata se desculpa com Augusto.
Ela aceita seguir as ordens dele. Augusto crê que Renata é inteligente. Ele fala para ela que quer transar. Augusto comenta que não pretende abusar de Renata. Aníbal pede calma para a mocinha. Ele passa sem ser visto mais uma vez. Matias e Jerônimo observam o mar. Aníbal decide parar o navio. Jerônimo e Matias planejam pular. Aníbal não sabe como mexer no navio. Jerônimo e Matias avistam a embarcação. Aníbal olha para os cabos. Jerônimo é orientado. Aníbal mexe nos cabos. Ele tenta desligá-los. Aníbal se livra dos cabos. O capitão revela que não pode se aproximar mais. Jerônimo e Matias exigem outra lancha. O capitão concede. Jerônimo e Matias decidem colocar as roupas de mergulho. Aníbal é capturado. Jerônimo e Matias surgem na lancha. Aníbal é levado para o topo do barco. Jerônimo e Matias seguem combinando tudo. Augusto promete transformar Renata em uma rainha. O vilão reencontra Aníbal. Augusto percebe que Renata sabia de tudo. O vilão toma uma decisão. Augusto exige saber como Aníbal chegou no barco. O jovem admite que entrou na lancha. Augusto xinga o comparsa. Jerônimo e Matias surgem por perto. Augusto decide eliminar Aníbal. Renata relembra que o vilão é pai do jovem. Aníbal reitera que Augusto ordenou que Hortência abortasse. Renata chama o vilão de miserável. Augusto tira a máscara. Ele descobre que já foi localizado. Augusto não muda os seus planos. Ele ordena que Aníbal seja aniquilado. Augusto anuncia que ninguém irá prendê-lo. Jerônimo e Matias desejam sorte um para o outro. Eles pulam no mar e nadam. Augusto pega uma espada. O meliante revela que os motores não estão funcionando. Augusto fica louco de ódio. O meliante promete descobrir o que aconteceu. Jerônimo se aproxima do barco. Augusto chama Aníbal de covarde. Ele comenta que o filho vai morrer. Renata intervém. Augusto aponta a espada para Aníbal. Jerônimo começa a subir no navio. Augusto reitera que vai se livrar do filho. Aníbal anuncia que Hortência morreu. Ele revela que não teme a morte. Augusto fere o rosto de Aníbal. Renata quase tem um troço. Jerônimo e Matias entram no navio. O vingativo joga o meliante no mar. Jerônimo e Matias agem para parar o barco. Renata decide se sacrificar por Aníbal. O jovem a repreende. Aníbal comenta que Augusto não vale a pena. Renata promete fazer o que o vilão quiser. Augusto segue prevenido. Matias tranca alguns meliantes na cabine. Jerônimo grita por Augusto. O vilão descobre que o rival está vivo. Augusto aponta uma arma para Jerônimo. Matias chega perto do outro meliante. Augusto e Jerônimo se enfrentam. O vilão reitera que vai acabar com o rival. Augusto tenta atingir Jerônimo. O vingativo se esquiva. Matias e o meliante trocam socos. Jerônimo não consegue se defender. Ele é ferido. Renata decide agir. Augusto tenta espetar Jerônimo. O vingativo chuta o rival. Matias e o careca continuam lutando. Renata consegue pegar uma espada. O careca decide eliminar Matias. O bonitão apanha muito. Renata entrega a espada para Jerônimo. O vingativo duela de igual para igual com Augusto. Renata assiste tudo. Os rivais seguem na batalha final. Matias é rendido. O bonitão consegue se recuperar. Aníbal manca. Jerônimo surra Augusto. A guerra continua. Matias é enforcado. O careca decide afogar o bonitão. Jerônimo e Augusto anunciam que só um vai sair vivo. Matias atinge o careca. Aníbal é pego novamente. Augusto volta a derrubar Jerônimo. O vilão pula como uma perereca. Renata pensa no pior. Matias decide ajudar Aníbal. Ele rende o meliante que revida. Matias arremessa o rival no mar. Augusto consegue dominar Jerônimo. Matias e Aníbal se recuperam. Jerônimo deixa Augusto ensanguentado. O vilão anuncia que chegou a hora de dar o golpe final. Todos torcem por Jerônimo. Augusto deixa o rival no chão. Renata implora pela vida de Jerônimo. O vingativo já não consegue se defender. Matias e Aníbal perdem as forças. Augusto decide cortar o pescoço de Jerônimo. Ele se prepara para o golpe de misericórdia. Jerônimo se esquiva mais uma vez. Ele enfia a espada no corpo de Augusto. O vilão cospe sangue. Augusto agoniza. Aníbal sofre. Augusto cai. Jerônimo lamenta o ocorrido. Ele se livra de Augusto. Renata consola Jerônimo. Ela reitera que o ama. Renata fala para Jerônimo que o sofrimento terminou. Ele a acaricia. O corpo de Augusto continua estirado. Todos lamentam a tragédia. Dias depois, Renata e Jerônimo surgem na cama. Ele acorda.
Renata pergunta como Jerônimo passou a noite. Ele admite que está feliz. Renata e Jerônimo seguem namorando. Ela comenta que adora amanhecer ao lado dele. Jerônimo promete a Renata que eles serão felizes eternamente. Ela comenta que ainda se sente cansada. Jerônimo e Renata ressaltam que os últimos dias foram terríveis. Ela sugere que ele esqueça os pensamentos ruins. Renata pergunta se Jerônimo prefere menino ou menina. Ele reitera que vai amar o que vier. Jerônimo e Renata desejam que a criança nasça saudável. Ele segue dolorido. Jerônimo fala para Renata que se a criança for menino, será registrado como Rafael. Ela discorda. Renata sugere que a criança se chame Gonçalo Rafael. O vingativo debocha. Renata comenta que quer registrar a menina como Regina. Jerônimo aprova o nome. Eles trocam juras de amor. Aníbal visita o túmulo de Augusto. Ele se desculpa com o pai. Aníbal comenta que Augusto escolheu o pior caminho. Ele admite que agiu contra o pai. Aníbal reitera que carrega o sangue de Augusto. Ele comenta que o egoísmo matou o pai. Aníbal deixa flores para Augusto. Ele comenta que ninguém vai sofrer com a morte do vilão. Aníbal anuncia que o governo tomou os bens de Augusto. Ele reitera que não sobrará rastros do vilão na cidade. Aníbal comenta que Augusto viveu uma vida vazia e sem sentido. Ele se despede para sempre do pai. Matilde e Carlos surgem na praia. Ele comenta que a adora cada vez mais. O casal come lagostas. Carlos reitera que Matilde o encanta. Ele a pede em casamento mais uma vez. Matilde aceita o pedido de Carlos. Ela confessa que a princípio o achou sem sal. Matilde comenta que Carlos a conquistou aos poucos. Ela sugere que eles se casem rapidamente. Carlos aceita a loucura. Ele dá muitos beijos em Matilde. Matias e Gonçalo chupam picolés no parque. O ricaço relembra a infância do filho. Gonçalo recorda a Matias que eles viveram momentos maravilhosos. O bonitão admite que o ricaço é um excelente pai. Gonçalo relembra que Matias ficava prestes a se engasgar com os picolés. O bonitão diz que o pai também gosta muito dos doces. Matias esclarece que sente orgulho de Gonçalo. Ele leva o pai às lágrimas. Matias comenta que é um sortudo. Gonçalo reitera que o amor tem muito poder. Ele comenta que há laços inquebrantáveis. Gonçalo chama Matias de bênção. Ele agradece a Deus. Gonçalo diz que é um privilégio ser pai de Matias. O bonitão comenta que quer aproveitar o tempo perdido. Matias pensa em seus futuros filhos. Ele comenta que Gonçalo será um excelente avô. O ricaço reitera que o filho é esplêndido e amoroso. Gonçalo admira a personalidade de Matias. Eles seguem chorando e se abraçam. Honório sai com Constanza. Eles são servidos pelo garçom. Honório propõe um brinde a Constanza. Ele comenta que eles venceram vários obstáculos. O casal brinda. Honório diz que é grato por ter Constanza. Ele reitera que não pode perder a esposa. Constanza lamenta por ter provocado problemas com Honório. Ele anuncia que eles são um só. Honório relembra que ama Constanza desde que a viu. A morena crê que a esterilidade foi um problema no casamento. Honório diz que não precisa de filhos para ser feliz. Ele valoriza Constanza. A morena diz que o marido a faz se sentir realizada. Ele fala que a amará até depois da eternidade. Lázaro e Carina regressam. Ela comenta que a casa está ficando linda. Alzira continua emocionada. Ela chora por Ezequiel. Alzira sente saudade do marido. Manuela a atende. A cozinheira comenta que Ezequiel foi um excelente marido. Alzira anuncia que o seu coração está em paz. Ela comenta que segue amando Ezequiel. Todos tentam levantar o ânimo de Alzira. Lázaro assegura que o amigo está cuidando da família. Hermínia cuida de Paulinho. Alzira se arrepende por ter duvidado do marido. Ela comenta que foi enganada. Alzira sente dor na alma. Ela comenta que fez a escolha certa. Hermínia acaricia Paulinho. Alzira chora nos braços de Lázaro. Roberta conta para Josefina que Renata foi resgatada. Ela anuncia que Augusto morreu. Roberta crê que Renata finalmente será feliz. Josefina informa que tudo muda. Roberta deseja sair do país. Josefina tem uma ideia. Ela fala para Roberta que deve haver uma grande festa de aniversário. Josefina insinua que planeja eliminar Renata. Marina conta para Severino que decidiu trabalhar no interior. Ele promete acompanhar o crescimento das crianças. Severino sugere que Marina o valorize mais. Ela agrada ao tio.